Eu vou começar falando sobre reforma tributária. Ontem a Rádio Bandeirantes promoveu o seu fórum de comemoração aos 86 anos da emissora, falando sobre caminhos para o futuro. E no primeiro fórum, falamos justamente sobre reforma tributária. Quem abriu o fórum foi o secretário especial de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, que explicou quais são os pontos principais daquilo que o governo defende, colocou aquilo que, na opinião dele, faria diferença para melhor para a sociedade, caso de fato a reforma ande no Congresso Nacional. Então, com a palavra, o secretário Bernard Api. O que se pretende fazer no Brasil é migrar desses 5 tributos que nós temos hoje, que são extremamente complexos, disfuncionais, que geram muitos problemas, para 1 ou 2 tributos que teriam a mesma legislação e seriam extremamente simples, cobrados nesse sistema de débito e crédito. É importante fazer essa mudança por várias razões, porque ela reduz enormemente a burocracia para pagar tributos, que no Brasil é provavelmente hoje a maior do mundo. Só para ter uma ideia, é muito comum você conversar com uma empresa industrial, por exemplo, aqui no Brasil, e ela tem, 60 pessoas só para cuidar de burocracia tributária. Em outros países, empresas de porte semelhante têm geralmente 5 pessoas para fazer o mesmo trabalho, o que significa que tem um custo que, no fundo, está sendo repassado pelos preços que os brasileiros estão pagando por aquilo que eles adquirem das empresas brasileiras, que não existe em outros países. Então, nós estamos com isso criando um custo aqui no Brasil que não existe em outros países por conta da burocracia que resulta da complexidade desses 5 tributos atuais que se pretende substituir. Esse, o secretário Bernard Api, tem cabimento, não é? Uma empresa ter, por exemplo, um departamento com 60 pessoas só lidando do pagamento de impostos. Foi isso que ele disse. Reforma tributária é um assunto antigo, é um assunto que, olha, até caiu um pouco ali no desgaste do noticiário, porque a gente ouve falar há tanto tempo. A questão é, para qualquer pessoa que trabalhe hoje no Brasil, se você perguntar se o Brasil precisa de uma reforma tributária, a resposta é sim, claro, urgente, agora. Aí vem a segunda pergunta, que é, mas qual reforma? E essa é a grande dificuldade. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a reforma tributária é uma reforma de divergências. Claro, se o governo federal diz que não vai mexer no bolo de arrecadação, mas que vai mexer no formato de pagamentos, alguns vão pagar mais e outros vão pagar menos. E é isso que defende também o secretário Bernard Api. O que ele diz é que isso vai ser diluído ao longo do tempo, que não será perceptível no curto prazo e que quando se perceber já está tudo acertado. A questão é que ainda há muita desconfiança. Por exemplo, de setores produtivos, serviços preocupados com a possibilidade de que a taxação aumente. Agronegócio, hoje, a mola da economia brasileira, também preocupado com a possibilidade de que as regras mudem de um dia para o outro. A indústria tem esperanças de que a carga tributária seja reduzida, já que hoje a participação da indústria na carga tributária é maior do que a participação no PIB. E ontem, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no Band News TV, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que municípios estão muito preocupados com a possibilidade de que eles percam a capacidade de gerir os seus próprios tributos. Não vai ser fácil. São projetos que já existem em tramitação no Congresso Nacional e que o governo decidiu apoiar, decidiu colocar o assunto em pauta, como se diz. Daí a isso virar realidade, tem um chão muito grande. Espero que dessa vez a gente não perca a oportunidade, faça a reforma, que vai ser a possível, como sempre, e que essa página seja virada. Se isso vai acontecer ou não, ainda não dá para dizer, mas eu tenho uma leve desconfiança de que não vai ser tão fácil como se apregoa.